Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez, estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos do Evangelho de Jesus com artigos científicos do mundo moderno. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre aqueles que são definidos como os pequenos ou grandes e a parábola ou o trecho do Evangelho que nos conta sobre os últimos sendo os primeiros. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui aprendendo com a inspiração do Evangelho de mais alto. Abençoe cada um que nos acompanha nas suas necessidades, que consigamos vencer a nós mesmos nas fraquezas que todos carregamos. Abençoe os que trabalham e auxiliam no bem, que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e o tópico de hoje é Mateus, capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. O Espírita. O espírita na prática da doutrina espírita faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na sua consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita, no corpo de carne, um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja, na posição em que se encontre. Abstém-se formalmente de profissionalismo religioso. Sabe-se que um espírito em evolução e, por isso, não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou para si mesmo, ante os resultados das suas próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja lar ou profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce de uma pregação da sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem repara um enfermo de enfermidades. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica o quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de um aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Que assim seja. Bem, esse trecho do Evangelho, ele fala, que os últimos serão os primeiros. E aí, Emmanuel vem fazer um comentário descrevendo como deve agir e ser um espírita cristão. Eu resumo isso num cristão de verdade. Todos que são e buscam ser cristãos devem seguir o exemplo de Jesus, que aqui está descrito em vários
processos, etapas e situações. Sempre buscando fazer o bem e diminuir as necessidades pessoais, buscando o bem maior que é comum a todos, incluindo a nós mesmos. E aí tem vários exemplos, né? Emmanuel cita como nós devemos buscar trabalhar e oferecer sem receber de volta, evitar preconceitos. Nos momentos do mundo atual, ele relata que nós devemos sim nos colocar na vida pública, mas sem paixão política excessiva, né? Sem apegar em excessos. Jesus já nos disse, né? A virtude está no meio do caminho. Então, nós temos que sempre fazer uma autoanálise onde é que nós estamos errando. Porque nessa descrição aqui, todos nós ainda somos falhos. Pelo menos a grande maioria absoluta dos humanos, né, aqui que se dizem cristãos, ainda não conseguem cumprir essa descrição de uma forma completa. Né? Nós estamos ainda muitas vezes longe de tantos passos. Mas o que é que se espera? O que é que esse texto vem falar? Bem, se é para ter uma regra mais geral, busquemos sempre nos esforçar para cumprir o que está sendo ensinado, mesmo que erremos, que tenhamos quedas, que não consigamos sempre, mas estamos buscando cumprir. E caiu, levanta, né? Tombou, pega as suas cacos de queda, levante-se, reconstrua e siga adiante. É o que se espera, né, de nosso mínimo esforço para que mais alto nos ajude. Mas o resumo principal é: o amor e o cuidado, eles devem ser colocados sempre para além de nós. Por isso o trecho, né, nos diz que quem quer ser o primeiro vai ser o último no reino de Deus. Quem quer ser o primeiro do mundo em tudo, quer ganhar tudo, quer as glórias do mundo, dificilmente vai conseguir conquistar o primeiro lugar da humildade, da bondade, da gentileza, do servir ao próximo. Se vamos ser o último nesses quesitos que são a base e o alicerce do amor, que é o que faz a alma crescer, vamos ser os últimos no reino de Deus, né? O reino de Deus aqui, de forma figurativa, quer dizer na elevação, no crescimento, na passagem de planos superiores. Tudo isso são conceitos meio óbvios, mas que são detalhados ao longo de todo o Evangelho. Então, os últimos serão os primeiros, ou seja, aqueles que estão menorzinhos, mas com amor servindo e trabalhando para fazer a sua alma crescer, mesmo mediante as dificuldades, estes são os primeiros reconhecidos pelo crescimento, pela evolução, e os primeiros no reino de Deus, né? Então, com essa consciência, a gente deve buscar viver, mesmo que não consigamos sempre. Persistência, crescimento, para a gente conseguir chegar lá, né? Estamos sempre nessa jornada de evolução, e isso não acaba, né? A gente tem que persistir, façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: os pequenos serão os grandes. Não vacilemos na humildade. Saibamos que os pequenos na terra serão os grandes no reino de Deus. Pequenos por não se acharem melhores que seus irmãos, simplesmente porque possuem determinadas vantagens. Pequenos por não fazerem do bem que produzem um motivo para sua vaidade ganhar destaque. Pequenos por saberem servir antes de querer serem servidos. Pequenos por, mesmo que humilhados, guardarem a certeza do perdão e da perseverança em Deus. Pequenos por refletirem na grandiosidade do nosso Pai Celestial. Quantos não passam pela terra humilhados e incompreendidos, pequenos nas glórias mundanas, mas grandes aos olhos de Deus? Não desperdicemos o nosso tempo em querermos a grandeza do poder que acaba no túmulo. Entreguemo-nos ao amor e à caridade, envolvidos pela humildade, e seremos grandes
de coração. Antônio Ribeiro. Que assim seja. Ah, texto lindo, né? Bem, completa de uma forma perfeita o que estávamos refletindo no Evangelho. Esse texto vem nos falar o que é ser pequeno, então. O que é ser o último, ou ser o menor? É ser humilde, é buscar não ser destaque e conquistar somente as glórias mundanas, esquecendo que o mundo é passageiro, é uma matrix que nós estamos vivendo para um objetivo maior, que é o crescimento e evolução da alma, que se dá somente pelo amor, que se dá somente pelo serviço, pela caridade, pela bondade, pela compaixão. Então, em todos os lances da vida, em todos os trabalhos, no lar, na vida social, a nossa pergunta para nós mesmos, na hora que estivermos refletindo, o que é ser caridoso e fazer o bem nessa situação? E isso, é claro, não é nos colocar em situações difíceis que nós não podemos modificar. É saber que nós temos o poder de, às vezes, com uma oração, às vezes com uma ajuda, às vezes com uma palavra, colocar sementes de luz, de bem, de amor, de despertar, e não estimular a raiva, o ódio, a disputa. E aí, aos pouquinhos, nós vamos fazendo o que nos cabe. Ninguém vai conseguir ver colheita se não tiver semeado. E a colheita não acontece na hora que nós desejamos. Tudo que nós plantamos tem que germinar, crescer, ser cuidado para produzir frutos. E é assim na natureza, na vida e na nossa alma. As boas sementes, nossas boas atitudes, nossas boas resoluções vão gerar frutos para a eternidade. Não é só agora, então não é no nosso tempo, não é na hora que nós desejamos e queremos. Então, plantar o bem com humildade, ser o pequeno servidor, vai nos fazer grandes na hora que nós colhermos os frutos. Então, façamos o nosso esforço e a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: pessoas humildes são mais prestativas do que pessoas menos humildes. 2 pontos, evidências de 3 estudos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista, que tem como título The Journal of Positive Psychology, que quer dizer Jornal de Psicologia Positiva, pelo primeiro autor, Jordan LaBouffe, e o último autor, Grace Willerton. Bem, o que esse estudo científico fez? Ele aplicou questionários para aproximadamente 100 pessoas, avaliando qual que é o índice de humildade desses indivíduos e qual seria, para aqueles indivíduos que têm uma humildade, se é que haveria uma relação de prestatividade, de comportamento altruísta, ou seja, a capacidade de fazer o bem, de auxiliar, de ver o outro. E os resultados dos 3 estudos são como o Evangelho nos ensina. Quanto mais humilde uma pessoa é capaz de ser, nas suas atitudes, lembrando que humildade não quer dizer não ter dinheiro. A humildade é a sua capacidade de se colocar no lugar dos outros, de não se colocar superior ou melhor do que ninguém, independente da sua posição, do que possua. É se colocar como um ser humano, como todos os outros, como um filho de Deus, como todos somos. Quem tem maior humildade consegue ser muito mais prestativo e altruísta, fazer o bem e auxiliar a comunidade, aos outros e a si mesmo por consequência. Isso, de acordo com outros estudos, também aumenta o bem-estar e a felicidade geral. Então, portanto, o Evangelho já nos ensina e a ciência confirma e corrobora. Fazer o bem, buscar ser humilde e servir ao outro faz com que nós sejamos melhores e, obviamente, os maiores no reino de Deus, que consigamos fazer esse esforço, porque quedas e dificuldades vão acontecer, mas vamos seguir e aprender em cada passo. Que assim seja. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por esses ensinamentos benditos. Guie e abençoe cada um que nos acompanha em suas necessidades e que consigamos fazer o nosso melhor, Senhor, para aprendermos com cada passo da jornada nas alegrias e dificuldades.
guie e abençoe cada um que nos acompanha em suas necessidades, que assim seja. Amém. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Namastê e até a próxima.